Bom, eu vou para o Japão, mas não agora, eu vou ainda em abril de 2027. Eu tô indo como intercambista, então eu tava pensando em criar um canal sobre o intercâmbio no Japão, mas quando eu já estivesse lá. Só que depois, pensando um pouco mais, eu pensei melhor eu criar logo um canal e documentar toda essa passagem do que eu preciso para fazer, já que eu tô meio que no início do intercâmbio. Eu entrei nele em 2024, mas como não tem muito o que fazer em 2024 até 6 meses antes da viagem, então eu falei, vou criar logo esse canal para poder documentar mais sobre os estágios do intercâmbio e comentar sobre empresas que também fazem todo esse processo para você. E eu quero falar mais também sobre os valores, falar sobre a documentação, como ir e tudo mais. Só que essa parte inicial, ela é bem rapidinha, porque não tem muita questão que fazer. Vou explicar mais como funciona o intercâmbio sim, pela Live in Japan, que é a empresa que eu contratei. Go Unihon também. Eu sei que ela faz de graça essa parte. Então, se você tiver interesse, você pesquisa mais vídeos sobre ela. Mas aqui eu vou falar mais sobre a Living. E também, esse série de vídeos vai ser basicamente entre 5 a 6 vídeos no totais, que vão demorar papo de 1 ano e meio para terminar, porque vai terminar lá quando eu já estiver no Japão. Eu vou lançando ao longo do tempo. E também eu queria falar que esse canal é um canal mais para eu guardar de recordação. Então eu vou fazer vídeos de várias coisas que eu tenho interesse, tanto intercâmbio, estudo de idioma, estudo de japonês, programação e viagens que eu pretendo fazer. Então vai ser um canal mais geral de várias coisas diferentes, tá ligado? Então não vai ser só focado no intercâmbio. Mas inicialmente vai ser focado mais no estudo de idiomas e intercâmbio, sim. Para começar, eu queria só falar para quem tem interesse em estudar japonês. Eu criei um projeto, um site, ele ainda está em beta, mas quem puder entrar e poder mandar o feedback tanto no meu Instagram, tanto no vídeo do YouTube aqui, eu vou chamar Murasaki Languages. Se você tiver interesse em estudar japonês lá, atualmente ele não tem vídeos ainda, aulas em vídeos, é mais texto, porque eu ainda estou lançando, estou implementando a parte de vídeo ainda na plataforma. E eu tenho que fazer os vídeos também de aula. Mas por enquanto eu pego aulas no YouTube, eu transcrevo uma parte da aula em japonês e explico linha por linha o que está acontecendo. Se você for assinar um plano, você tem acesso também às atividades relacionadas a essa aula, Ankidex para revisão dessa aula. Você pode usar, quando você vai fazer atividades, você pode usar a questão de relatórios, que ele vai criar, ver seus pontos fortes, seus pontos fracos, e vai criar um relatório relacionado a isso, do que você precisa focar. E também, no meio da aula, tem um dicionário interativo, que basicamente você clica no dicionário, você vai habilitar e você pode clicar qualquer palavra para saber a tradução dela, o uso dela. Então, é um site para você aumentar a velocidade de estudo. Você não precisa ficar procurando conteúdo, se você é autodidata, você não precisa ficar procurando atividades de outras questões, em outros lugares. Você vai já ter o Anki pronto, você já tem, não precisa sair para procurar a tradução da palavra, que já vai estar lá dentro do site. Mas ainda essas coisas ainda estão sendo implementadas um pouco. Não tem todas as palavras ainda, porque é complicado adicionar muitas palavras no dicionário, então vou adicionando todo dia aos poucos mais e mais palavras. Até quando eu vou estudando, eu vou adicionando mais palavras. E se você tiver interesse, clique no link da descrição, procure murasakilanguage.com. E a parte de vídeo provavelmente vai vir nos próximos 1 ou 2 meses, que eu vou disponibilizar para vocês que assinam aulas em vídeos do nível. Eu vou fazer entre o nível N5 até o nível N3, porque eu acho que é um nível que é legal ensinar. N2 e N1 eu acho que o pessoal já consegue se virar sozinho estudando. Até o N3 já consegue se virar sozinho estudando, mas até lá eu pretendo fazer vídeos, mas vai demorar ainda um pouco para eu poder lançar. Mas enfim, vamos o que importa, o intercâmbio. Eu estudo japonês desde 2020 e no início de 2020, né, em janeiro. E lá, depois de uns 3, 4, 5 meses estudando japonês, eu tive interesse de ir pro Japão. Eu já tinha interesse de querer morar fora, só que eu sempre tinha interesse nos Estados Unidos por conta de influência, da questão de ter muita informação, muito conteúdo vindo dos Estados Unidos pra cá pro Brasil, e no japonês, no máximo, ter animes. Então, quando eu comecei a estudar japonês, eu comecei a conhecer a cultura japonesa, comecei a gostar mais, e falei, cara, já que eu tenho interesse em morar fora, por que não tentar pro Japão? Eu procurei muitos vídeos e muitas pessoas falavam entre você vir como descendente, obviamente eu não sou descendente, então tava fora de cogitação. Você poder também conseguir vir pelo MEXT. Eu fui pesquisar em questão de o que precisa do MEXT e eu vi que eu não tinha capacidade para isso. Era muito complicado e são poucas vagas. Então, pra mim, não serve. Se você for uma pessoa inteligente, é bom tentar. E também com trabalho. Então, isso sobrou pra mim. Então, eu resolvi procurar como é que fazia isso. Eu vi que precisava de um diploma, bacharelado. Então, eu falei, então, vou continuar na faculdade e quando terminar, procuro emprego. Só que, mais ou menos um ano depois, ou um pouco menos, eu conheci o canal do Bakugaijin,
e ele tinha lançado o primeiro vídeo dele, que ele explica como ele chegou no Japão. E ele contou que atualmente ele tá trabalhando no Japão, mas ele foi como estudante japonês, e depois de estudar um tempo em japonês, ele conseguiu um emprego na área dele pelo diploma dele, e ele trocou o visto de estudante para trabalho. Então, ele tava criando os vídeos dele, e na época que ele já estava trabalhando. Então eu falei, nossa, essa oportunidade eu não sabia tinha como. Então fui pesquisar mais sobre, eu descobri algumas empresas que fazem essa questão de intercâmbio, só que eu tava sem grana na época. Então eu falei, cara, vou estudar, vou trabalhar e vou juntar uma grana para poder fazer isso. Então em 2024 eu entrei na Live Japan, eu já conheci a Gogon Nihon, conheci primeiro ela por causa do Bakajin, só que por conta de segurança mesmo eu fui pela Living, não sei porquê. Talvez só seja coisa da minha cabeça, mas eu fui pela Living. E é bem mais caro, por sinal. A Living funciona basicamente assim. Você vai assinar o contrato com ela, você vai pagar X tantos por mês, ou você vai pagar o valor inteiro do suporte deles, tanto que vai ser aqui no Brasil, tanto quando você já estiver no início lá no Japão, para criar conta no banco, resolver alguns problemas que você tiver no início. Eles não vão ser só babalar, mas eles vão te dar um suportezinho. E você vai escolher a sua turma que você quer ir. Você quer ir pra turma de 2026, 2027, 28, 29. Depende do que você quiser. E a Living ela separa por 3 turmas: a turma de abril, a turma de junho ou julho e a turma de outubro. Dependendo da qual turma que você escolher, menos tempo você vai passar no Japão. O máximo é 2 anos, que é a turma de abril, e vai descendo com base nos próximos meses. Eu não sei exato quanto tempo é, mas eu acho que a turma de outubro você passou 1 ano e 3 meses, que é a última turma no Japão. Passando disso, você vai escolher. Eles vão te passar todas as informações dos colégios, eles vão te dar um site, tem todas as informações lá. Você vai escolher a sua data. Então você vai entrar, por exemplo, na minha turma que é abril de 2027, você vai entrar no site, você vai poder ver todas as informações do colégio, quanto custa e tudo mais. E a parte financeira relacionada ao colégio, aluguel e a moradia lá você viver sua vida lá não é tão caro inicialmente. É caro, mas não é tão caro. O maior problema de todos é a declaração. Por quê? Para você conseguir o seu visto para o Japão, você precisa declarar 2 milhões de ienes, dependendo do colégio. Alguns colégios você consegue fazer por 1,5 milhão, 1,7 milhão, mas em média a maioria dos colégios pedem 2 milhões. 2 milhões de ienes é muito dinheiro. Dependendo da cotação, pode estar entre 60 a 70 mil reais. Esse dinheiro você não vai precisar utilizar para poder pagar alguma coisa da Living ou alguma coisa do colégio. Você só precisa ter esse dinheiro na conta pro governo japonês perceber. Ele tá no Japão, mas se ele estiver passando fome, ele tem um dinheiro guardado para poder ir. E esse dinheiro não precisa ser seu, pode ser de um financiador. E esse financiador pode ser, dependendo do colégio, pode ser até 2 financiadores. E você pode basicamente juntar os valores deles com o seu também, eu acho, e bater esse total. Tendo esses 2 milhões de ienes, o resto não é preocupação, porque o maior problema realmente é a grana. Então, até o momento que você contratou o serviço da Living, até a parte que você vai enviar seus documentos, você precisa ter essa grana, porque não é no momento que você vai pagar que você precisa dela. Você precisa no momento que você for enviar os documentos. E acontece quando? Na Living, você tem que enviar 6 meses antes da viagem. Então, 6 meses antes você tem que ter os seus documentos, passaporte, tudo certinho. Os documentos do seu financiador, se você tiver, dos dois, se você tiver mais de um. E precisa ter o dinheiro na conta, com o extrato bancário dos últimos 12 meses e tudo mais. Eles pedem muita coisa, bastante coisa. Não a Living, mas sim o governo japonês. Ele pede muita informação. Claro, você tá indo para outro país, um país que você não conhece, eles não querem qualquer um chegando lá, tá ligado? Então, esses 6 meses você vai entregar seus documentos, você vai mandar seus documentos, a Living vai fazer tudo o que precisa ser feito para enviar para o Japão 2 meses ou 1 mês antes da sua viagem. Se, por exemplo, o meu é abril, mais ou menos em fevereiro ou um pouco antes, eu vou aviso dizendo que meu visto foi aceito. Eu vou ter que ir no consulado do Japão, da minha região, tirar meu visto, e depois disso eu posso fazer a transferência bancária em relação ao aluguel, o colégio e comprar passagem aérea. A passagem aérea você compra você mesmo, ou você vai pela empresa que a Living recomenda. Eu vou procurar por conta própria, que eu vou junto com um amigo, e vai sair mais barato provavelmente. E a questão do aluguel e da casa é um pouco complicado, porque dependendo do colégio, você vai ter que procurar uma casa por fora. Você vai ter que procurar uma imobiliária para poder ajudar você a procurar uma casa no Japão, e geralmente sai mais caro do que você pagar a própria escola, porque a Sakura Gaoka, quem já conhece a Living, ela disponibiliza casas para você morar. Geralmente você consegue morar até 2 pessoas, e nisso você paga um valor bem baixo em relação a outros imóveis. É um dos colégios que eu tô de olho, não só eu, muitos brasileiros estão de olho naquele colégio por ser mais famoso também, mas por conta de ser mais em conta em relação aos outros, porque se você for procurar outros colégios como o Easy ou a Hillman, eles acabam
acabam sendo mais caros. Basicamente, resumindo, depois de assinar o contrato com a Living, você tem que pagar o suporte deles, sendo à vista ou parcelado o valor. Quando você assinou o contrato, você já escolhe a turma que você quer entrar. Eu, como, por exemplo, entrei em abril de 2027, eu posso mudar para outubro de 2027 também, ou para abril de 2028. Eu posso ficar mudando de turma quando eu quiser, por exemplo. Eu não preciso ficar preso àquela turma. E mesmo que eu não consiga tirar o visto, por ter algum problema, eu posso trocar de turma depois, adiar minha viagem. Eu não vou perder o meu dinheiro. Você pode alterar, então não tem nenhum problema. Depois disso, escolheu a turma, você vai procurar ver os valores, juntar o dinheiro até enviar, até o dia de enviar os documentos. Chegou o dia de enviar os documentos, você vai enviar esses documentos, esperar o resultado. Recebendo o resultado positivo ou negativo, você vai tirar seu visto, comprar suas passagens, pagar o colégio e ir pro Japão. A questão mais detalhada dos colégios, eu posso entrar depois. Eu posso ver se eu posso falar também, né? Que são os valores que a Living disponibiliza pra gente. Em questão, por exemplo, tem uma média entre 18 a 22 mil, 25 mil, dependendo do colégio. Às vezes um colégio é mais barato pra entrar, só que ao longo do tempo, se você for ver, pagando ele ao longo da sua estadia no Japão sai mais caro. Porque, por exemplo, tem colégios que a entrada dele é mais cara aqui no Brasil, mas quando estiver no Japão é mais barato você pagar em relação a outros. E tem outros que é mais barato você pagar aqui no Brasil, mas quando estiver no Japão você vai pagar mais caro. Então você tem que ver essa relação entre pagar o colégio, pagar o aluguel, quanto você vai receber, se você vai dividir a casa, que vai ser mais barato. Por exemplo, no meu caso, eu vou dividir comigo. Então o aluguel, a questão da alimentação e contas vai sair mais barato pra mim, porque eu vou estar dividindo. Em vez de eu pagar o valor cheio, vai ser metade do valor. Então, a dica que eu dou é você encontrar alguém, principalmente no grupo, se você não conhece ninguém que vá. No grupo tem muitas pessoas da hora, velho, que você pode fazer amizade e conseguir irem juntos. Então, não se preocupe com relação a isso. Tem muita gente também procurando casa desesperado para poder dividir. Então, basicamente, o que tem que fazer é assinar um contrato com a Living, escolher a turma, ver as escolas que você quer ir, juntar o dinheiro, enviar a documentação, esperar o seu visto sair e ir pro Japão. Não tem muito segredo, mas ao longo do tempo, quando for aparecendo a questão de eu enviar os documentos, preencher formulário e tudo mais, e mostrar se acontecer algum problema, eu vou mostrando durante os próximos vídeos. Então, ficando por aqui. Então, se você gostou, deixa um like. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou responder todos. E se tiver bastante dúvidas, assim, ou dúvidas da hora, eu faço outros vídeos sobre. E provavelmente eu esqueci alguma coisa aqui. E em relação ao meu site lá, em relação ao meu projeto lá, se vocês puderem dar uma olhada, dar um feedback aqui ou no meu Instagram, poder me falar o que eu posso melhorar, o que eu posso tirar, o que tá ruim, o que tá bom, podem me avisando, que ele ainda tá em fase beta. Eu ainda tô criando os conteúdos para ele e eu quero crescer aquele projeto, porque eu vejo que não tem muito, tirando cursos de japonês, não tem outras formas de estudar japonês sem ser focado só em cursos mesmo de vídeo, que geralmente são bem caros, né? São na faixa de R$1.500 a R$2.000 de um ano de curso. E lá eu quis fazer algo mais em conta para você poder assinar e parar quando quiser. E acessar alguns conteúdos de graça, porque nem todas as aulas são pagas, né? Algumas aulas são de graça. E se você quiser testar as outras ferramentas do site, tem 7 dias grátis. Você pode clicar no plano, você não precisa botar cartão de crédito nem nada, é só botar o seu nome e você consegue liberar sua conta ou acesso. Então valeu aí e até a próxima.